Graça e paz, meus amados. Me chamo Rita Mesquita Martins e hoje eu venho lhes trazer uma mensagem a respeito da diferença entre remorso e arrependimento. Você sabe qual é a diferença? Você consegue discernir esses dois sentimentos dentro da sua alma, da sua mente, do seu coração? Então vamos lá. Remorso é um sentimento de aflição, de tristeza causado pela prática de um ato reprovável. Quando uma pessoa faz ou fala alguma coisa errada, ela muitas vezes é dominada por um sentimento negativo, que é caracterizado por uma autocensura. O remorso é uma dor profunda na alma, é um sentimento de acusação interminável, onde a pessoa não consegue reagir a estímulos de alegria, de felicidade. Ela perde o sentido da vida, ela passa a ter enfermidades, doenças como depressão, angústia, vontade de morrer. Ela sente aquela necessidade de voltar no tempo, porque ela fica presa no passado. Diferente do remorso, do arrependimento, perdão. O arrependimento é algo que faz com que esta pessoa ela se retrate com aquele com quem ela fez um ato negativo, um ato que pesou no seu coração. O arrependimento nos leva a uma dor onde você procura resolver, ir à causa daquele problema. E ele gera em nós uma mudança de atitude para que nós não cometamos mais aquele erro. Isso aconteceu, meus amados, com o apóstolo Paulo. Lá no livro de Atos, no capítulo 9, fala da conversão de Saulo. Depois eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e fosse ler com bastante atenção, estudar a respeito da conversão desse irmão Saulo, que era como eu e você. Muitas vezes nós nos distanciamos do Pai, nós não aceitamos Jesus como nosso Salvador. E Paulo, ele passou por uma situação muito impactante na sua vida. Está lá no livro de Atos, capítulo 9, toda a sua trajetória, onde ele se organizou para ir até Damasco e acabar com a vida dos discípulos. Os discípulos estavam lá falando de Jesus, porque Jesus já não se encontrava mais entre eles, entre nós, e Paulo decidiu que ele iria lá e não estava contente em só matar pessoas, matar cristãos. Ele queria exterminar com os discípulos, aqueles que estavam falando de Jesus. E eis que ele teve esse encontro, você sabe como foi, né? Eu não vou narrar aqui para não me estender muito, porque eu quero que você leia de novo aqui no livro de Atos e você estude. Onde Jesus fez com que ele o visualizasse através de um clarão muito forte que chegou a cegar sua visão. E Saulo diz aqui nesse livro que ele ficou vários dias sem enxergar e ele ficou esses dias todos sem comer também, impactado por aquela visão, aquele encontro com Jesus. E aí Jesus pede para um de seus discípulos, Ananias, que fosse lá no local onde Saulo estava e o curasse. Ananias estava com muito medo, meus amados, porque ele sabia do que Saulo estava indo fazer em Damasco. E ele disse assim para Jesus, no versículo 13, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes da sinagoga para prender todos os que invocam o teu nome. Mas aí, meus amados, no versículo 15, o Senhor diz a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome.
E Ananias foi. Ele entrou lá na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse assim: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você voltasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se e foi batizado. E depois de comer, recuperou as suas forças. E na sequência, meus amados, diz assim: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Vejam bem, eu fiz questão de ler esses dois versículos aqui, o 17 e até o início do 20, para você perceber que em nenhum momento falou assim: e Saulo ficou cometido de remorso, porque ele já havia matado muitas pessoas, mandou matar, mandou esquartejar pessoas, ele estava cometido de remorso, ficou vários anos lá, fechado, cego, entristecido, se remoendo. Não! Diz aqui que na mesma hora ele enxergou e foi batizado no Espírito Santo, meus amados. Olha o que aconteceu com Saulo. E ele comeu porque ele estava sem comer, e ele recuperou as suas forças e fez o quê? Ficou chorando, se lamentando? Não. Ele pediu perdão a Jesus através da sua atitude. Foi a sua atitude que levou as pessoas incrédulas como ele a conhecer Jesus. E é isso que o nosso Pai amoroso, que Jesus quer para você no dia de hoje, na noite de hoje, no momento que você está ouvindo essa palavra. Não sinta remorso, não deixe Satanás encher o seu coração de culpa, colocando setas de mentiras na sua mente por causa de algo que aconteceu lá no passado, te prendendo lá atrás, deixando você viver o melhor que Deus tem para sua vida. Olha o que Saulo viveu, olha quanta coisa Saulo fez como demonstração de arrependimento pelos seus atos, meus amados. Jesus não quer que você fique se remoendo por algo que aconteceu e que você não pode mais mudar. Quantas pessoas morreram por causa de Saulo? E olha o que Paulo agora, porque ele foi transformado num outro homem, ele ganhou um novo nome. Olha o que Paulo fez para ressignificar, para se retratar diante daquela situação cruel. Ele não foi lá nas covas tirar aqueles corpos das pessoas que morreram. Não adianta, meus amados. Você tem que pegar aquela situação que você fez de errado, você tem que mudar a sua postura, a sua atitude e recomeçar. Pedindo perdão a Deus, pedindo perdão a Jesus, pedindo perdão à pessoa, caso ela ainda se encontre viva entre nós. Vá lá, tire fora esse orgulho da sua mente, do seu coração, jogue fora. Tem gente que fala: engole o seu orgulho. Não engole não, joga fora. Orgulho não serve para nada. Orgulho é um veneno que você toma diariamente e que te impede de viver o que Jesus tem para sua vida. Vá lá, resolva a sua situação com aquela pessoa. Se for algo material, vá lá, faça o pagamento, a devolução daquele dinheiro que você tomou. Confesse para a pessoa que você errou e ressignifique a sua vida. Saulo não teve medo das pessoas que iriam acusá-lo. Ele simplesmente foi e fez o que era preciso. Ele demonstrou aquilo que era necessário fazer e fez, meus amados. Em vez dele ir lá matar os discípulos, ele se uniu aos discípulos e junto com eles ele fez o que Jesus tinha colocado no coração de Ananias, que era falar às pessoas, falar do nome de Jesus, aqueles que eram gentios, que eram incrédulos como ele, levar o nome de Jesus aos reis, perante o povo de Israel, que assim como Paulo não acreditava em Jesus, não aceitou que Jesus era o Messias que esteve entre nós. Faça isso, meus amados. Não seja tomado pelo remorso, seja tomado pelo arrependimento genuíno, assim como Paulo. Nesse momento eu quero orar por você.
Orar por você que possivelmente está aí refletindo sobre a sua história, sobre as tristezas da sua alma, sobre as feridas abertas no seu coração, que Satanás faz questão todo dia de colocar o dedo, de colocar uma faca te apunhalando e sangrando diariamente, onde você não consegue sair desse sentimento de culpa, onde você não consegue sair desse passado, do momento daquele ato, do momento que você praticou aquela situação, do momento em que alguém morreu e que você até hoje se sente responsável pela morte dela. Meus amados, eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração, assim como ele tocou aquele homem, Saulo, que estava cego, sem comer há tantos dias. Que você se encha do Espírito Santo de Deus, assim como aconteceu com Saulo, e que imediatamente você perca as escamas dos seus olhos, que imediatamente você perca os tampões dos seus ouvidos, para que você possa se alimentar do Espírito Santo, para que você possa ser batizado pelo Espírito Santo, e que você se alimente, que você se fortaleça, recupere as suas forças e prossiga a sua caminhada. Ó Espírito Santo, faça esta restauração na vida deste homem, desta mulher, que nesse momento está ouvindo esta oração, Pai, que sente-se assim, angustiado, preso num passado onde ele não tem mais como retomar, Pai. Ele possa, Senhor, pelo seu Espírito Santo, fazer o caminho de volta, ressarcir um a um aqueles com que ele fez perder o emprego, perder a sua vontade de viver ou até mesmo perder a sua vida, Pai. Que ele possa fazer o caminho de volta com Jesus, com Deus, num pedido genuíno de perdão por aquelas pessoas que não existem mais, que foram acometidas por algo ruim que ele praticou, Pai. Mas que ele seja um Paulo, que ele consiga renascer nesse amor, Pai, para que ele possa viver o melhor do Senhor, para que ele possa retomar a sua vida e fazer todo o caminho correto, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, se você conhece alguém que, em vez de arrependimento, está sendo sufocado, está sendo morto pelo remorso, consumido pelo remorso, encaminhe essa mensagem, compartilhe com ele, deixe o seu comentário, faça os seus pedidos de oração para o Ministério Zoe através do WhatsApp 67 99353 9430. Nós estamos aqui para te ajudar, meus irmãos. Nosso ministério, ele tem por objetivo curar pessoas, tirar pessoas do cativeiro, tirar pessoas desse sentimento de remorso, trazer elas para Jesus, fazer com que elas sejam batizadas no Espírito Santo. É esse o nosso propósito, meus amados. Compartilhe, entre em contato conosco, nos siga no Instagram, Ministério Zoe CG, onde nós também temos a disponibilidade de conversar com você em nosso direct, te ajudar, fazer orações contigo, fazer orações por você. Podemos fazer orações na sua casa, levar uma palavra amiga para essas pessoas que estão lá em sofrimento, estão sendo corroídas pelo remorso, como se estivessem morrendo dia a dia por um ácido, corroendo o seu coração, a sua alma por esse sentimento de culpa. Estamos aqui, meus amados, para te ajudar a sair desses sentimentos de remorso. Um forte abraço, que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração através desta mensagem e que você tenha Paulo como modelo de alguém que se arrependeu e ressignificou a sua vida. Amém.